Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal Foco na Palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Palavra do Senhor que se encontra no Salmo 130, versículos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Meus irmãos, nós estamos mais uma vez, e não pode ser diferente, diante de um texto precioso da palavra do Senhor. Se há algo que tem trazido um enfraquecimento espiritual para o povo de Deus, é carregar o peso da culpa. Jesus veio viver uma vida que nós não poderíamos viver, morreu a morte que nós merecíamos sofrer, mas ressuscitou para a nossa justificação. E nós temos paz com Deus por causa do perdão de Deus ali na cruz do Calvário. Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Ele foi o servo sofredor, não pecou, porque se ele tivesse pecado, a morte que ele experimentou seria consequência do pecado. Mas como ele morreu sem pecado, Deus o ressuscitou. E agora nós temos vida em Cristo Jesus. Mas o inimigo, ele é o acusador de nossa alma. O inimigo, ele insiste em falar que você não merece, em falar que você é pecador. O inimigo insiste em tentar dificultar que você celebre o perdão que nós temos em Cristo Jesus. O diabo, ele faz isso. Muitas vezes os nossos amigos fazem isso. Muitas vezes nós também, lá no íntimo, não conseguimos levantar a cabeça porque lembramos de pecados passados. Pessoas tiveram uma experiência desastrosa há anos atrás, mas ainda hoje não se sentem libertas para viver uma vida digna do Evangelho, porque a culpa tem batido a porta todos os dias. E aqui o salmista fala: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O que o salmista está falando é que não há ninguém nascido de mulher que possa dizer que passou um dia sem ter pecado diante do Senhor. O crente, ele é perdoado dos seus pecados, ele é liberto dos seus pecados. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida, mas invariavelmente nós vamos pecar. E a palavra é muito clara: se pecares, é bom que não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus. E porque nós temos um advogado, Deus não olha para os nossos pecados. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Meu irmão, minha irmã, não é só você que caiu, que está passando por um momento de luta, de vergonha e dor, que passou por isso, não. Não há ninguém que esteja vivo espiritualmente que não esteja lutando carne e espírito. E graças a Deus, meu irmão, minha irmã, que Deus olha para mim e para você e não vê os nossos pecados. Sabe o que Deus, ele vê quando ele olha para mim e para você? Ele vê o sacrifício de Jesus ali na cruz. Ele vê o sangue de Jesus tornando as nossas vestes brancas como a neve. Como lá
Na morte dos primogênitos no Egito, o diferencial foi o sangue aspergido sobre os umbrais da porta, quando o anjo do Senhor ia passar, ia matar os primogênitos do Egito, nos portais das casas dos judeus, tinha lá o sangue aspergido, orientação do Senhor, e o anjo passava direto e a morte não alcançava aquela família. Quando Deus olha para mim e para você, a morte não nos alcança, a morte que é o salário do pecado, porque Deus vê o sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz, espargido em nossas vidas. O sangue de Jesus tem poder. E aí o salmista fala: se observares, o Senhor, graças a Deus, graças ao amor dele manifesto ali, ele não observa as nossas iniquidades. Não é uma licença para viver dessa forma, porque o pecado não tem domínio. E ele fala: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Meu irmão, minha irmã, é tempo de celebrarmos a graça de Deus que nos alcança, mas é tempo de andarmos temendo ao Senhor, porque com o Senhor está o perdão para que te temam. Como não vamos temer o Deus que nos perdoa? Já pensou, quando eu erro com meu próximo, eu estou diante do juiz que me perdoa. Já pensou se eu não tiver um advogado que intercede, que se coloca como escudo diante da ira de Deus que é lançada sobre aqueles que estão vivendo sem Deus neste mundo? Celebre a graça de Deus, celebre o perdão do Senhor, tema o Senhor. José no Egito, quando ele é assediado pela esposa de Potifar, a resposta dele: como eu vou fazer isso com o meu Deus? Como eu não vou viver de maneira digna diante desse Deus que perdoa pecados, diante desse Deus que não olha para a minha iniquidade? Então, celebre e viva em santidade. Que Deus abençoe e anime a sua vida. Vamos orar. Deus amado, obrigado, ó Pai, porque o Senhor não olha para as nossas iniquidades, mas o Senhor olha para nós, ó Deus, de maneira favorável, por causa do precioso sangue de Jesus. Graças ao Senhor, Pai. Jesus Cristo veio e nos amou até a morte. Pai, que haja celebração, ó Pai, na vida destes queridos que ouvem essa mensagem. Que possamos caminhar nesse dia sem culpas, porque Deus é o Deus que perdoa. No nome de Jesus nós oramos. Amém.